Beleza, turma? Boa tarde de novo. Vamos dar sequência, que agora a coisa começa a ficar bem mais interessante, tá? Então, o que a gente fez até agora? Vamos lá, o que a gente fez até agora? Tá? Nessa última, vamos chamar assim, módulo da disciplina aqui, a gente está falando de álgebra de programas, tá? Álgebras de programas. Para a gente fechar a mônada hoje. Então, vamos lá, o que a gente viu até agora? Tá? A gente estava olhando, era a ideia básica aqui em programação funcional, a construção mais elementar de todas, tá? A noção mais fundamental é a gente ter uma função f, que é o que eu estou chamando de programa, tá? Para mim, um programa é uma função que recebe entradas e produz saídas, você recebe argumentos e produz seus resultados, tá? E a ideia mais elementar aqui para a gente programação funcional é eu poder alimentar uma função com entradas, uma função f com entradas, que é quando eu escrevo alguma coisa assim, f recebendo o valor x, tá? E isso aqui produzir uma determinada saída, que é aquele valor ali, f de x, f espaço x, tá? Segunda noção bastante fundamental aqui pra gente, tá? É a ideia de que a gente pode construir programas mais complicados a partir de programas mais simples, tá? Então, uma das formas de fazer isso é por composição de funções, onde eu tenho, por exemplo, uma primeira função g, que vai receber um argumento x, por exemplo, do tipo azinho, vou anotar aqui, do tipo azinho, eu produzi um resultado intermediário do tipo bzinho, que eu nem vou dar nome aqui para ele, tá? E aí, eu, com esse resultado, usar ele para fazer uma função f, para executar um outro programa, tá? Que vai produzir para mim um y do tipo czinho, tá? E aí, repare, isso daqui, para mim, é exatamente a mesma coisa que estava acontecendo antes, se eu considerar que eu posso fechar uma caixinha preta aqui, ó. Eu tenho uma caixinha preta, que é essa vermelha, que entra um dado do tipo azinho, sai um dado, ela faz alguma coisa lá dentro, produz um dado do tipo czinho, tá? E a gente chama esse programa aqui de f depois de g, tá? Esse programa, esse vermelho aí. Deixa eu melhorar meu apagador aqui. A gente chama esse programa de f depois de g. Essa daqui é uma forma bem básica de composição de funções, é o que eu estou chamando o tempo todo, ou composição de programas, tá? Essa ideia de que eu vou construir um programa complicado a partir de programas mais simples, tá? E aí, repare, essas são as duas noções fundamentais para a gente, tá? Aplicar argumentos às funções. 2, compor funções. Essas são as duas ideias elementares que para vocês levarem de resumo da disciplina, tá? A ideia toda de programação funcional gira em torno dessas duas ideias aí, tá? Dessas duas noções mais elementares. Dito isso, tá? Um problema que a gente começou a se deparar foi quando a gente começou a estudar estruturas de dados, tá? Dados onde eu consigo separar a ideia de ter, por exemplo, aqui uma lista, tá? Onde eu tenho dados, eu tenho uma noção não só dos dados que estão dentro de uma estrutura, como do formato de uma estrutura. Por exemplo, uma lista de azinhos com 3 elementos, tá? Eu consigo falar sobre a estrutura em separado, independente do que está guardando ali dentro, independente dos valores específicos que aqueles azinhos ali estão carregando, tá? E eu posso falar em separado do dado que está guardado aqui dentro, do dado que está guardado aqui dentro e do dado que está guardado aqui dentro. Eu tenho duas noções separadas. Quando eu escrevo uma lista de azinhos, tá? Eu estou separando, eu estou desmembrando essas duas noções. Os dados que estão guardados dentro de uma estrutura. 2, uma estrutura que representa algum efeito. E essa aqui é a ideia, a segunda ideia extremamente importante,
Aliás, essa provavelmente é a ideia mais importante de de ter um sistema de tipos por trás, auxiliando na nossa linguagem, tá? Em qualquer linguagem, não só em Haskell, tá? Em qualquer linguagem. É a gente conseguir usar as estruturas, usar os tipos, usar os formatos dos dados, tá? Para modelar determinados efeitos, tá? E aí, por efeitos, tem vários tipos de efeitos que você pode querer modelar. Por exemplo, tratamento de erros. A gente modelou com uma estrutura de dados, maybe. Sequências de dados ou sequências de operações. Tá? A gente modelou com listas. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje o I/O, tá? Para a gente poder fazer operações de entrada e saída. Eu ler alguma coisa que alguém escreveu no teclado. Eu salvar alguma informação num arquivo de texto, por exemplo. Eu acessar uma interface de comunicação. Eu acessar um banco de dados, tá? Tudo isso a gente vou mostrar para vocês hoje, começar a falar desse tipo, dessa estrutura, que a gente vai chamar de I/O, que vai modelar, que vai capturar essa ideia de um efeito, tá? Vários efeitos diferentes. Dito isso, a gente começou a se deparar com um problema que é, como é que eu faço, então, para aplicar funções a dados que estão dentro dessas estruturas, tá? Dados que estão misturados lá com os efeitos, misturados, entre aspas, com os efeitos, tá? Ou como é que eu faço para aplicar funções cujas próprias funções estão embutidas, tá? Dentro desses efeitos. Elas estão, entre aspas, misturadas com esses efeitos, tá? A ideia que a gente foi fazendo aqui nessas álgebras de programas estruturados, tá? É a ideia de estender esse operador, ao dólar, o operador de aplicação de funções, tá? A assinatura dele é, pega uma função de Azinho para Bzinho, pega um dado Azinho e produz um dado Bzinho, tá? E a implementação dele é bem simples, tá? Ó, F dólar, um dado X, tem que pegar a F e entregar o dado X. É só isso que esse dólar faz, tá? Pega um dado puro, o Azinho, entrega para uma função pura, Azinho para Bzinho, e produz um dado puro Bzinho. Tá? A primeira álgebra que a gente viu a gente chamou de functor. Vou escrever assim, functor. O que vai caracterizar o functor é uma função que a gente chamou de fmap. Ela tem essa cara aí, tá? Esse sinônimo aí, esse operador é um sinônimo para essa função fmap. Eu tenho essa cara aí e o que ela faz é pegar uma função pura e consegue lidar com dados dentro de uma estrutura. As entradas da função agora estão colocadas dentro de uma estrutura, e essa estrutura, a ideia é que ela vai mapear, modelar algum tipo de efeito, tá? Essa é a ideia do fmap. E aí ele tem precisa atender algumas propriedades para que isso seja feito de maneira disciplinada, para que eu não quebre os programas inteiros, para que eu possa raciocinar sobre eles, para que eu possa pensar sobre eles, para que eu possa analisar os programas, para que eu possa simplificar os programas. Tá? Depois do functor, a gente estendeu ele. A gente pediu alguma coisa a mais, tá? Do functor para formar a próxima álgebra na pilha, que é o aplicativo. O aplicativo ele surgiu da necessidade de eu querer fazer a mesma coisa que o functor faz, aplicar dados estruturados a funções não estruturadas, as funções puras, tá? Só que agora estendendo essa mesma noção para funções de mais de um argumento. O functor só funciona para funções de um argumento. A gente olhou e falou, cara, beleza, e se eu quiser estender essa ideia para funções de N argumentos? Nasceu daí o aplicativo, tá? E o aplicativo, a gente viu que ele é caracterizado por uma operação aqui que eu chamei de estrelinha, o pessoal por aí chama de aplicativo, ou de apply também, tá? Todos esses caras aí você pode chamar de apply. O que ele faz? Ele pega funções dentro da estrutura, ele pega dados dentro da estrutura e consegue produzir resultados preservando a estrutura. Tá? F de A para B, F de A, F de B. Tudo bem? Pois que a gente vai mostrar para vocês como é que ele faz, o que o aplicativo faz. Tá? O aplicativo serve para estender essa ideia de aplicação de funções, aplicação parcial de funções, para o caso das funções estarem morando dentro das estruturas
e os meus dados estarem também dentro das estruturas, tá? E aí, na aula passada, a gente viu uma outra extensão, que é a última que a gente vai ver aqui, que a gente chamou de mônada, tá? O que a gente quer fazer com a mônada? O que a gente quer fazer com a mônada, tá? A gente quer ser capaz de tratar de funções que produzem dados estruturados, tá? O que eu quero dizer com isso? Repara aqui, entre aspas, um problema que vai aparecer com o fmap, tá? Antes de eu escrever ali o operador da mônada. Aquele Azinho e aquele Bzinho, eles podem ser qualquer coisa, tá? Então, imagina que eu produzi uma função chamada de H. Eu escrevi aqui uma função qualquer, H, que tem a assinatura assim, ó, de Azinho para f de Bzinho. Ou, sei lá, vou melhorar aqui, vou chamar de f de x, para não confundir com o Bzinho que vai aparecer aqui, tá? Na hora que eu escrever fmap H, qual é o tipo dessa coisa? Essa é a pergunta, tá? Se eu usar o fmap para pegar um dado do tipo Azinho para entregar para essa função aqui, qual é o resultado, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O fmap é do tipo essa função aqui, ela está recebendo, tá? E ela está recebendo uma função do tipo Azinho para f de x, quer dizer que B é igual a f de x. Repare que eu não passei o primeiro dado para ela, então ela vai ser uma função que recebe um dado f de Azinho, tá? Que é a assinatura que está aqui, e vai produzir um f de Bzinho, só que o Bzinho precisa ser um f de x para encaixar com a assinatura do H que eu estou passando para o fmap. Então, o que eu vou produzir é um f de Bzinho. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte. Se eu passar uma função para o fmap que produz estrutura, que é aquela f ali, né? Se eu passar para o fmap uma função que produz estrutura, eu multiplico a quantidade de estrutura. Eu não estou preservando mais a ideia de... Eu não tenho mais aquela noção de preservar a estrutura. Entrou um f de A e saiu um f de B. Tá? Eu estou aumentando as camadas de estrutura. Eu estou aumentando a complexidade dos dados que eu estou trabalhando. Tá? Em alguns momentos é isso que você quer fazer. Se for isso que você quer fazer, o functor é o suficiente. Em muitos momentos não é isso que a gente quer fazer. A gente quer conseguir lidar com esse tipo de função aqui sem produzir estrutura adicional. É isso que a mônada faz, tá? Eu vou caracterizar a mônada aqui, ó, por esse operador aqui, o bind ao contrário, tá? O bind ao contrário. E o que esse cara faz é, ele recebe funções de Azinho para f de Bzinho, ele pega funções que produzem estruturas, ele recebe dados estruturados e ele produz novos dados sem aumentar a quantidade de estrutura. Ele sabe lidar com essas funções que potencialmente aumentam a complexidade da coisa. É isso que a mônada vai fazer, tá? O mais usual é usar esse operador, o bind, apontando aqui para a direita, tá? Que é cuja assinatura... Oh, por que não está apagado? Cuja assinatura simplesmente trocar a ordem dos argumentos, tá? Para f de B, produzindo um f de B, tá? É o mais comum da gente fazer. Eu estou usando aqui nesse quadro o bind para o lado esquerdo, trocando a ordem dos argumentos, para vocês conseguirem ver o paralelo de todos esses caras aqui, de todas essas álgebras aqui, tá? Todas elas são variações do mesmo problema, tá? O problema é, eu quero pegar uma função e passar um dado para ela, conseguir entregar um dado para a função trabalhar. O functor, ele lida com o problema de os dados estarem dentro de estruturas. O aplicativo, ela lida com o problema das funções estarem dentro das estruturas. E o mônada lida com o problema de as funções produzirem nova estrutura. Tá? São 3 variações do mesmo problema. Todas elas estão tentando resolver variações do mesmo problema. Bem, gente? E a ideia básica é conseguir aplicar dados às funções, mantendo a minha capacidade de construir programas menores a partir de construir programas mais complexos a partir de programas mais simples. Para isso que vão servir esses operadores aí.
Eles vão ser outros operadores de composição de funções. Eles vão servir para a gente conseguir combinar funções também. Todo mundo comigo aqui? É isso que a gente está vendo, tá? E aí, na aula passada, eu meio que inventei a mônada com vocês, né? Eu mostrei de onde aparecia o problema, tá? Resolvi, usei um exemplo lá, que era o exemplo do interpretador de uma linguagem bem simplesinho, que só tinha operação de divisão e um dado, uma árvore sintática, né? Que só tinha operação de divisão e de valores inteiros. E aí, eu modelei, eu quis incorporar um efeito, que era tratamento de erros. O que acontece quando eu tento dividir por zero, tá? E aí basicamente o que a gente fez foi inventar a mônada do maybe, tá? Inventar a mônada do maybe. Hoje eu vou elencar aqui com vocês as leis da mônada. A mônada precisa seguir também algumas leis. São duas leis, tá? São duas leis razoavelmente simples, não são complicadas. E eu quero fazer um exemplo de programa usando o I/O, tá? O I/O é uma mônada, e aí eu vou mostrar para vocês uma questão aqui, que é basicamente, assim, talvez a grande aplicação aqui dessa história de mônada, é que a gente não precisa saber como que funciona a estrutura internamente para conseguir lidar com ela, para conseguir trabalhar com ela. Porque até agora estava parecendo assim, tipo, pô, professor, para que você está fazendo tudo isso? Se você sabe como é que é a estrutura, você não pode sair fazendo pattern matching nos seus programas e fazer a coisa toda, beleza? Tudo bonitinho, você não conhece a estrutura? Sim, tá? Agora, a grande questão é, o que eu faço quando eu não conheço a estrutura? Quando eu não consigo fazer pattern matching? Eu vou mostrar para vocês. O I/O, eu não sei dizer para vocês como é que é o I/O. Eu não tenho lá data, I/O, azinho é igual a alguma coisa. Eu não sei dizer o que é essa alguma coisa. Tá? É alguma coisa que está escondida. Tudo bem? É um tipo de exemplo de tipo de dado onde eu não sei como é que ele é construído internamente. Eu não sei. Isso está escondido de mim. Isso não está escrito, entre assim, na linguagem que a gente tem acesso. Está escrito numa camada obscura, tipo, escondida da gente na linguagem. Obviamente, tem bibliotecas aí abertas, tipo, fornecidas pelo próprio compilador, para você criar novas funções que produzem I/O. Tá? Obviamente tem isso. Mas a grande pergunta é, pô, na hora que eu estou usando essas bibliotecas, na hora que eu estou usando, alguém escreveu uma biblioteca dessa aqui que produz I/O, faz esse tipo de efeito, como é que eu uso essas bibliotecas, como é que eu lido com esses efeitos, sem precisar saber como é que isso é feito internamente, sem precisar olhar dentro dessa caixa preta, tá? Essa que é a ideia. Então vamos lá. As leis do I/O. O I/O precisa seguir duas leis, tá? A primeira delas é uma lei de identidade. Ela vai falar o seguinte. Antes disso. Deixa eu definir como é que é a classe mônada, porque ela tem umas coisas a mais em relação ao bind, tá? Eu vou definir ela assim, aliás, ela está definindo a linguagem alguma coisa assim, tá? Class monad M. M vai ser a estrutura, que a gente vai chamar de mônada, tá? Ela precisa definir 3 operadores, tá? O primeiro deles é o bind, que vai ter a seguinte assinatura: M de Azinho A para F de B, F de B, é o operador que caracteriza a mônada. Tem um outro operador aqui, esse outro bind sendo igual, tá? Que é um operador que faz o seguinte, ele pega um M de Azinho, ele pega um M de Bzinho e produz um M de Bzinho. Essencialmente, ele faz o bind desprezando os resultados da primeira computação. Ele executa, lembrando, a MA é uma computação que tem efeitos, tá? A estrutura modela algum efeito. Ela vai produzir o efeito do M de Azinho, vai jogar fora o resultado intermediário, que é o Azinho, vai produzir o efeito do M de Bzinho, e o resultado é esse efeito do M de Bzinho com o resultado M de Bzinho. A gente vai usar ele aqui, a gente já vai usar esse cara aí, tá? Ele é bastante útil. Mas a ideia dele é que eu jogo fora resultados intermediários, sem jogar fora os efeitos que são produzidos por conta desses resultados intermediários. Então, por exemplo, às vezes eu produzo um resultado intermediário que eu não me interessa, só vai saber se ele deu erro ou não. Se ele deu erro, eu paro a computação. Mas eu não me interesso, se ele não deu erro, eu não preciso carregar essa informação que ele produziu para em lugar nenhum, por exemplo. Tá?
E, por fim, eu preciso de um operador que é o return, tá? Que o que ele faz é pegar um dado puro e colocar dentro da estrutura. Tá? Pegar um dado puro e colocar dentro da estrutura. Tudo bem? O return, ele é razoavelmente simples, tá? Esse cara aqui, ele tem que fazer a mesma coisa, que o pior do aplicativo. Lembrando que a mônada, para ser uma mônada, precisa ser um aplicativo. Para ser um aplicativo, precisa ser um functor. Tá? Então, eu herdo tudo que eu já tinha de trás das outras álgebras. O return eu consigo fazer a partir do pior. Tá? É um sinônimo para o pior. Esse nome se manteve aí por razões históricas. Esse cara aqui, eu também consigo já escrever a partir do bind. Tá? Eu não vou mostrar aqui agora para vocês, mas tipo, ele já tem uma implementação padrão. A única coisa que eu realmente preciso implementar é o bind. Tá? É realmente o bind que eu preciso implementar. Dito isso, as leis da mônada vão ser as seguintes. Identidade. E ela tem duas equações. Tá? A primeira delas vai falar o seguinte. Se eu pegar um m, passar para uma função que é return, repare que o return é uma função de A para M de para F de B, né? Para M de B. Aqui eu, em vez de escrever F, eu quero escrever M de B. É a estrutura. E aqui, em vez de F de B, M de Bzinho, que é o nome da estrutura que eu estou tratando. Tá? Ora, se eu pegar um dado qualquer, que está dentro da estrutura, se eu pegar um M de Azinho, o bind, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o Azinho de dentro da estrutura e entregar para a função, que é a função return. O que a função return tem que fazer? Pegar o dado e colocar dentro da estrutura de volta. Tá? Isso aqui tem que ser a mesma coisa de não fazer nada. Tudo bem? Essa aqui é bem simples de entender, não vou nem ficar elaborando muito em cima dela. Tá? Essa daqui tem que ser a mesma coisa, pegar o dado que está dentro de uma estrutura, tirar ele de dentro da estrutura. Usar esse dado que estava dentro da estrutura numa função que simplesmente pega um dado e bota na estrutura, tem que ser a mesma coisa de não fazer nada. É isso que eu estou falando aqui para vocês. O return é uma identidade desse operador bind, dessa função bind. Tá? Eu quero que isso seja uma identidade à direita, que é isso que está escrito aí, e uma identidade à esquerda. Eu gostaria que acontecesse alguma coisa assim, ó, return, recebendo um dado x, entregando para uma função f qualquer, e aí eu vou calcular o que tem que acontecer do lado de cá. Então vamos lá, repare aqui, ó. Esse cara aqui eu vou considerar que é do tipo Azinho, esse cara todo é do tipo M de Azinho, que é o que o return coloca o Azinho dentro do M. Esse cara aqui, automaticamente tem que ser uma função de A para M de Bzinho. Ele tem que saber ler o dado que está dentro da estrutura MA, que é isso que o bind vai fazer na hora de juntar os dois caras. O resultado disso aqui é um dado do tipo M de Bzinho. Então, do lado direito, tá, eu quero produzir M de Bzinho a partir das partes que estão colocadas aqui. O X, o return, o bind, o fmap, o aplicativo, a coisa toda. Tá? Vamos lá, eu quero produzir um M de Bzinho. Eu tenho a função que produz um M de Bzinho. Então, eu posso pegar, usar a função f, passando para ela um dado Azinho, que já está aqui, ó, Azinho. Se eu fizer f de x, o resultado disso aqui é M de Bzinho, e aí isso aqui é a segunda lei da identidade, tá? Falando o seguinte, cara, olha só, se você pegar um dado f, um dado x, colocar dentro da estrutura e passar isso para uma função f, tá? Isso tem que ser a mesma coisa de nunca ter colocado esse dado dentro da estrutura, em primeiro lugar. Porque o que o bind, o return faz é, coloca o dado na estrutura. O que o bind faz? Tira o dado dentro da estrutura. Essencialmente é isso que ele está fazendo. Tá? Segunda lei que a mônada precisa seguir é uma lei de associatividade. Uma lei de associatividade. Então, o que eu quero fazer é, quero escrever aqui, M, bind, F, tudo isso aí, bind, uma função G, eu quero calcular o que está escrito no lado direito, tá? Eu gostaria que fosse alguma coisa com a seguinte cara, M, bind, F, bind, G. Eu gostaria que tivesse essa cara.
mas se eu tentar escrever isso aqui, está errado, porque os tipos não vão bater. Tá? Então, vamos ver cada um dos tipos aqui das partes e montar, ajustar alguma coisa ali naquela expressão de baixo para poder encaixar e achar como é que é a lei como é que é essa associatividade, tá? Mudar a ordem com que as operações só podem ser realizadas, tá? Vamos lá, ó. Esse M aqui é um M de Azinho, é o que está à esquerda de um bind. Automaticamente essa F tem que ser uma função de A para M de Bzinho. O resultado disso aqui tudo tem que ser um M de Bzinho. Se isso aí tudo, à esquerda desse bind aqui da direita, é um M de Bzinho, essa função aqui tem que ser um Bzinho para M de Czinho, e o resultado dessa coisa toda tem que ser um M de Czinho. Então é isso que eu estou procurando. No lado direito, construir um M de Czinho a partir dessas partes aí, de preferência com essa cara aqui, que essa é a ideia da associatividade. Só que eu vou precisar fazer alguns ajustes. Então vamos lá, ó. Se do lado de cá eu tenho um M de Azinho, vou escrever de amarelo. Se do lado de cá eu tenho um M de Azinho, do lado direito desse bind, o que eu preciso ter, tá? O que eu preciso. Percebam agora. Não é o que está ali dentro, é o que eu preciso que aconteça. Aqui dentro eu preciso que aconteça tenha uma função que pega um Azinho e produz um M de Czinho, que é isso que eu estou querendo no resultado final. M de Czinho. Opa. M de Czinho. Vamos ver o que a gente de fato tem ali dentro. Tá? Eu tenho, olha aqui, uma F que é Azinho para M de Bzinho. Do lado de cá eu tenho Bzinho para M de Czinho. Esse bind aqui ele vai reclamar, porque ele vai falar, cara, o que você está me entregando não encaixa. Por quê? Porque o tipo disso aqui, eu gostaria que fosse um M de alguma coisa, a mesma coisa que está do lado de cá. Eu gostaria que fosse um M de Bzinho, e não uma função de A para M de Bzinho. Beleza? Qual que é a minha ideia aqui, então? Ora, essa função aqui, ó, do lado direito, a G, ela já produz o M de Czinho que eu preciso. Eu vou ajustar o que tem do lado esquerdo desse bind aqui, para poder aceitar um dado do tipo Azinho, tá? Que é o que eu preciso, ó. Primeira coisa, aceitar um dado do tipo Azinho e produzir um M de Czinho. Eu vou ajustar alguma coisa que tem no lugar daquela F. Para eu aceitar um dado do tipo Azinho, usar a F para transformar o Azinho num Bzinho, tá? E aí usar o M de Bzinho para passar para esse Bzinho do lado de cá. Fazer esse encaixe dessa coisa toda, tá? Repara aqui comigo. Para fazer isso, tá? Eu preciso de um dado do tipo Azinho, que não existe aqui, né? Não tem aqui nos pedacinhos primitivos nada que é um Azinho. Então, como é que eu vou solucionar isso? Eu vou receber esse Azinho sempre que eu vou chamar aqui do lado de fora, tá? Quando eu chamar assim do lado de fora, cara, o programador vai precisar me passar esse Azinho. E como é que eu peço para o programador me passar alguma coisa? Eu uso um lambda. E aí a solução vai ficar alguma coisa assim, ó. Isso aqui vai ficar M bind recebendo. Lambda, vou chamar de X, onde esse X tem que ser do tipo Azinho. Aqui vai ficar apertado. Aqui vai ficar apertado, peraí. Aqui vai ficar apertado. Pronto. Vou escrever do lado de cá, tá? Continuação disso aqui tá aqui. Então vamos lá. O que eu vou fazer? M bind parênteses, que é o que já está do lado de cá. Eu preciso receber um dado do tipo Azinho. Então eu vou pegar, eu vou pedir para o programador, me dá um lambda aí, ou me dá um valor aí x que tenha tipo Azinho, tá? E aí o que eu vou fazer com esse tipo Azinho? Opa, com esse valor, tá? Eu vou pegar, usar ele na minha função f para produzir um m de bzinho, fx. E aí agora eu tenho um m de bzinho. Eu vou pegar o m de bzinho e usar o bind para entregar para essa função g. Bind g. Porque o bind vai extrair o dado bzinho de dentro da mônada, de dentro do m de bzinho, vai entregar para a função g vai produzir um m de czinho. Pum. Todo mundo está vendo isso aqui?
Todo mundo está vendo aqui? Só para ficar bem claro, tem um parêntese implícito aqui, tá? Tem um parêntese implícito aqui que é isto aqui. Tudo bem? Eu montei uma função lá dentro, ó, do lado, no parêntese azul, que vai de azinho para alguma coisa. Que coisa? Opa, isso aqui é um azinho. Isso aqui tudo é um m de bzinho, que é isso que a função f faz quando ela recebe um dado x. Do lado de cá eu tenho bzinho para m de czinho. O resultado desse parêntese vermelho todo aqui virou m de czinho. O resultado desse parêntese aqui é um azinho, por conta desse lambda, para m de czinho, que é o resultado do parêntese vermelho. E aí a coisa toda encaixou. Bem? Então, a mônada ela precisa ter uma identidade, que é esse return. E aí f começa a ficar muito parecido com monoide, né? Porque é uma função, percebam, uma função de dois argumentos, tá? Uma função de dois argumentos, a função é um operador binário que tem um elemento de identidade e que é associativo. É isso que a gente está falando. Então, de alguma forma aqui, entre aspas, isso aqui tem cara de monoide também, tá? Tem cara de monoide, tá? É por isso que a gente pede essas duas propriedades aqui, para de fato a mônada tenha essa cara de monoide e a gente possa fazer combinações de mônadas depois, fazer algumas coisas interessantes a partir dessas propriedades. Todo mundo aqui comigo, gente? Tá todo mundo ok, né? Deixa eu mostrar para vocês. Vou virar aqui agora para o terminal aqui para o meu código. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou passar a fazer um exemplo, tá? Eu vou fazer um exemplo que é um joguinho de forca, tá? Eu vou programar ele aqui com vocês e aí vocês vão vendo como é que a gente usa essa coisa aí do I/O. Mas olha só um negócio aqui. Deixa eu abrir o meu interpretador. E aí vem uma primeira coisa. Se eu perguntar quem é info de I/O, perceba um negócio aqui, tá? O I/O é um sinônimo, tá? Ó, new type é simplesmente um sinônimo de uma função que pega esse tipo aqui, complicado, esse tipo aqui, que é meio feio, tá? Ó, GHC types I/O. Repare que é um I/O, tá? Lá dentro ele tem uma função de real world, uma coisa aqui, ó, que ele chamou aqui de real world, para uma tupla que é real world para um valor azinho. Esse azinho é o valor azinho que está carregando lá dentro. Um pouco mais para frente eu vou mostrar que isso aqui é uma mônada específica, é muito parecido com uma mônada específica que a gente vai usar, é bastante útil, tá? Que a gente chama de state monad, né? A mônada de estado. A mônada de estado serve para a gente simular uma máquina de estados. Eu vou mostrar ela aqui para vocês, tá? Mas o grande lance é que eu não tenho uma estrutura aqui, ó, que eu possa, como se fosse um maybe lá, just, jazinho ou nothing, que eu possa vir fazer pattern matching, porque a gente não pode fazer pattern matching em funções, tá? A gente não consegue fazer pattern matching em funções. Então, o grande lance que eu quero mostrar para vocês é, cara, o I/O é uma coisa que eu não consigo fazer pattern matching, para ver os casos dele, tá? Agora, o I/O, reparem, tá? Ele é functor, ele é aplicativo, ele é monad. Monad I/O. Todo mundo tá vendo? Ele tem toda essa interface aí que a gente está vendo até agora, essa interface algébrica. E é essa interface algébrica que vai permitir a gente programar com I/O. E vai ficar bem elegante aqui os programas, tá? Deixa eu mostrar para vocês algumas funções meio básicas aqui que vem na biblioteca, na biblioteca básica. E aí tem várias outras bibliotecas que expandem com outros I/Os, tá? Mas com I/O eu quero fazer 3 coisas básicas, tá? Primeira coisa, eu quero ler dados que estão fora do meu programa e trazer eles para dentro do meu programa. Primeira forma de fazer isso é, por exemplo, ler dados do teclado, tá? Ou do que a gente vai chamar aqui um string, né? Que é o stdin, tá? Tem um string, tem como se fosse um canal de entrada de dados, tá? Eu quero ler alguma coisa daquele canal de dados. E aí eu tenho uma função aqui, que é o getChar, que ela faz exatamente isso, ó. Ela faz um I/O, ela produz um efeito, que é ir lá nesse string, me lê um caractere, e ela me entrega o caractere dentro do I/O, dentro da estrutura, tá?
Exemplo, se eu vier aqui, ó, get shy, der um enter, repare que meu terminal está esperando eu entrar com dados, tá? Se eu apertar aqui a letra A, ó o que ele fez. Eu entreguei para ele a letra A, ele leu aqui dentro o caractere Azinho. Tudo bem? Que eu digitei. Se eu vier aqui e rodar um, sei lá, B, clicar aqui B, o get shy, vou lá e leu o caractere B. Percebam que isso aqui é uma função que a gente vai chamar de impura. Ela é diferente na natureza dela, a natureza dela é diferente daquelas que a gente estava fazendo até agora. Tá? Qual é a diferença dela? Horas. Repare que ela não tem entrada nenhuma. E quando eu executo ela 2 vezes seguidas, ela produz resultados diferentes. O que é muito diferente de uma função que a gente vai chamar de pura, que é o que a gente estava fazendo até agora. A função pura, sempre que eu executo ela, ela retorna o mesmo valor. Ela faz sempre a mesma coisa. Essa daqui, ela faz potencialmente uma coisa diferente. Tá? Percebam, o getChar serve para eu ler dados do terminal. Tá? Um detalhe, repare que esses dados eles não são dados chars puros. Tá? Eu não consigo, por exemplo, import data.char. Tem um módulo aqui, tem várias funções interessantes. Tá? Exemplo, toUpper. Tem uma função aqui, por exemplo, toUpper, que pega um caractere e transforma num outro caractere maiúsculo. Exemplo, toUpper, Azinho, transforma no A maiúsculo. toUpper, se eu entregar para ele o A maiúsculo, ele mantém o A maiúsculo. Se eu entregar para ele o Azinho de novo, ele produz o Azinho. Se eu entregar para ele o Bzinho, ele produz o B maiúsculo. Tudo bem? Repare uma coisa. Eu não consigo fazer isso aqui, ó, get char. Bom, ele vai falar para mim, cara, programador, você está tentando essa função toUpper, tá? Vou tirar isso daqui, tá me atrapalhando. Essa função toUpper, ela está esperando um dado do tipo char. Só que você deu para ela um dado do tipo IOChar. E char não é IOChar, são duas coisas diferentes, tá? Ou eu não aceito isso. É basicamente o que o meu interpretador está falando. Cara, eu não aceito isso, porque você está tentando me dar um dado que está dentro de uma estrutura e a função que você está usando não sabe lidar com essa estrutura. Tá? Agora, se esse I/O é uma mônada, ele é um aplicativo, ele é um functor, eu posso entrar lá dentro da estrutura I/O, fazer a função lá dentro e preservar a estrutura. Alguma coisa assim, ó. toUpper, fmap, getChar. Tá todo mundo vendo minha tela, né? getChar. Opa! Aí perceba uma coisa. Deixa eu parar aqui. Perceba uma coisa. Olha o tipo disso. O tipo disso é um IOChar. Então, ele vai produzir um efeito, tá? Qual efeito? Opa. Qual efeito? Por que não tá indo? Qual efeito? Lê um caractere no terminal. Então, eu vou clicar aqui A. E aí, ele vai pegar esse Azinho. Dentro da estrutura, vai executar a minha função e vai retornar para mim um I/O de char. Perceba que o resultado disso aí, ó, o tipo dessa operação que eu acabei de fazer é I/O de char. Tudo bem? É isso que o fmap vai me permitir fazer. Entrar lá dentro da estrutura, fazer alguma coisa lá dentro, já que eu não consigo tirar o dado da estrutura, o que eu faço? Eu entro lá na estrutura e faço alguma coisa lá dentro, preservando a estrutura. O que significa preservar a estrutura aqui nesse caso? Significa executar o mesmo efeito que eu tinha antes. Tá? Se o getChar, o efeito dele é vai lá no terminal, espera alguém digitar alguma coisa e produz o char, a hora que eu entrar na estrutura e executar uma função lá dentro, eu vou preservar a estrutura. O que a estrutura faz? Espera alguém digitar no terminal, produz o char, só que agora você vai pegar esse char e entregar para a função dentro da estrutura. É isso que significa preservar a estrutura aqui nesse caso. Manter o mesmo efeito que tinha antes. O I/O é uma estrutura que modela esse fenômeno aí, ó, de ir num outro lugar, no terminal, e esperar um dado externo do seu usuário. Esperar o usuário te entregar um dado. Tudo bem? Tem uma outra função aqui que é o getLine. O que ela faz, tá? Ela faz um I/O e me entrega um string. Tá? Essencialmente, o que ela vai fazer? Ela vai ficar esperando eu digitar
aqui, e fica esperando um caractere de nova linha. Então, quando eu aperto Enter, ela lê todos os caracteres, monta uma string e coloca lá dentro do I/O. Todo mundo tá vendo? Pega tudo isso aqui, monta uma string e coloca dentro do I/O. Professor, como é que eu posso fazer, por exemplo, para converter essa string louca que você escreveu aí para caracteres maiúsculos usando essa função toUpper que você acabou de fazer? Uma primeira tentativa que você pode pensar é assim, ó, toUpper, entrar lá no I/O e aplicar ele lá dentro, tá? Então, getLine. Qual que é o erro aqui? Opa, tipo, o toUpper não entende o que é string que é produzido aqui dentro, nesse getLine, tá? Só que, professor, string, você não falou atrás aí pra gente que aqui em Haskell, uma string é uma lista de caracteres? Sim. Quer dizer, então, que você tem uma estrutura que presta atenção, hein? I/O, dentro do I/O você tem lista, e dentro da lista você tem char. Quer dizer, então, professor, que você está montando uma estrutura, tem duas camadas, é isso aí. E as duas camadas, professor, são functors, é isso aí. Quer dizer, então, que eu posso ficar usando fmap para entrando nessas camadas até eu chegar no char e aplicar a função? É isso aí. Dá uma olhada aqui no negócio, ó. fmap.fmap. Já que são duas camadas, eu vou compor aqui dois fmaps para eu poder entrar em duas camadas. toUpper é a função que eu quero aplicar. Tá? E isso aqui, a mônada que isso aqui tem que receber, né, é o getLine. É o M de string, nesse caso aqui. Tá? Opa, parece que funcionou, professor. Escreve alguma coisa aí. Escreve alguma coisa doida, apertei Enter. O que ele fez? O primeiro fmap, esse da direita que está aqui, pegou o toUpper e levou dentro do I/O. Aí dentro do I/O ele está vendo um string, lista de char. Aí o fmap da esquerda pegou o toUpper e entrou na lista. Bum, lá na lista, o que a toUpper está vendo? Char. E o que o fmap da lista faz? Aplica a função em cada elemento da lista. Então ele está vendo uma sequência de chars, ele vai aplicando a função em cada um daqueles chars. Todo mundo está vendo aí o que está acontecendo? É assim que a gente vai lidando com essas estruturas. Tá? Outro tipo de função. Repare que aqui eu estou lendo dados do stream de entrada. Tá? Como é que eu escrevo dados no stream de saída? Eu tenho basicamente três funções aqui. Tá? A primeira delas é o que a gente chama de putChar, que pega um caractere, produz um efeito, um I/O. Tá? Primeira coisa que eu quero que vocês reparem. O efeito que ela produz não gera resultados, que é aquele parênteses vazio. Aquele parênteses vazio tem um nome, a gente chama ele de unit. Tá? Ele é um tipo unit, tá? Que é o tipo parênteses vazios, que é o que está escrito ali. Mas existe um valor unit, percebam, tá? E se eu perguntar o tipo desse valor, o tipo dele é unit. É o nome desse parênteses vazio aí, tá? É um tipo bem boboquinha que só tem esse valor aí. Além do bottom, né? Mas só tem esse valor aí. Ele serve como se fosse o void, pessoal. Como se fosse, tá? O void em outras linguagens. Ele serve para indicar. Ah, não tem nada de interessante acontecendo aqui. Nenhum valor foi produzido. Basicamente é isso que ele está falando, tá? Comunica que não tem nenhum valor produzido, mas também não tem erro, não tem nada de errado, tá? Beleza? Olha o que esse putChar faz. Eu dou para ele um caractere, ele escreve na tela o caractere. Apareceu bem aqui no cantinho o caractere azinho. Bem? Se eu der para ele, por exemplo, um caractere de nova linha, um /n, ele produz uma nova linha e aí terminou. Tá? Eu posso passar para ele coisas tipo caracteres Unicode, tá? Eu posso, por exemplo, passar para ele um emoji aqui dentro, tá? E ele vai entender o que é isso. Tudo bem? Haskell entende, char para o Haskell são caracteres Unicode. Ele entende esses caracteres estendidos aí. Tá? Seguindo aqui. Eu tenho uma outra função que é o putstr, que pega uma string e escreve ela na tela. Tá?
exemplo, put string edil, por exemplo, escreve edil lá na tela, tá? E eu tenho uma outra função que é o put strln, que pega uma string, escreve na tela e pula a linha. Percebam que essa é a única diferença entre essas duas, tá? Vão ser as funções que eu vou usar hoje, tudo bem? Por fim, eu tenho funções que lidam direto com arquivos já, tá? Arquivos de texto, tá? Um pouco mais para frente eu mostro para vocês umas bibliotecas que vocês podem usar para lidar com dados binários. Mas dá uma olhada no negócio aqui, tá? Cadê? Aqui, eu estou nesse diretório Education, tópicos, demos, tipos, tá? Repara o negócio. Deixa eu apagar esse arquivo aqui. Aqui dentro só tem código-fonte, é o diretório onde eu estou rodando meu programa, tá? Eu tenho uma função aí dentro, que é o writeFile, não é isso que eu quero, é 2.t writeFile, que pega um file path, uma string, e produz um efeito. Qual é o efeito que essa função produz? Ele abre o arquivo, que eu vou passar o caminho nesse file path, ele abre esse arquivo, escreve a string no arquivo, fecha o arquivo, salva o arquivo, tá? Professor, o que é esse file path aí? Como é que eu monto esse file path? Opa. Informações, file path. Repare que file path é um sinônimo de string. Então, basicamente, escrevo uma string aqui para ele, tá? Com o endereço do arquivo. Alguma coisa assim, ó. Write file. Vou chamar ele de teste.txt, tá? E aí eu vou escrever a string edil. Bom, produziu o efeito. Repare do lado de cá ó, que apareceu um arquivo, teste.txt. Lá dentro tem um texto que é edil, tá? Vou botar pequenininho aqui para vocês, mas lá dentro, a única coisa que tem lá dentro é a string edil, que foi o que eu escrevi, tá? Se eu vier aqui escrever outra string, e executar essa mesma coisa de novo aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o arquivo e vai sobrescrever os dados que tem lá dentro, ó. Bem, repare que esse write file sobrescreve tudo que tem lá, como se o arquivo não existisse, tá? Várias vezes não é isso que eu quero. Várias vezes que eu quero é preservar os dados que tem lá e adicionar dados novos. Então, por exemplo, outra string, vou pular 2 linhas e vou escrever, sei lá, edil. Bom, foi lá dentro e repare que tem agora lá outra string, pulou a primeira linha, pulou a segunda linha e aí botou lá string edil. Adicionou dados, tá? É o que o append file vai fazer. E se eu quiser ler esse dado aí, ler esse arquivo, eu tenho a função readFile, que eu passo para ele um file path, e ele produz para mim uma string dentro do I/O. Qual que é o efeito dessa função? Ele abre o arquivo, lê os dados que tem lá, produz a string, fecha esse negócio para mim e me disponibiliza a string. Basicamente é isso que ele vai fazer, tá? Então repare que ó, na hora que eu rodei readFile teste edil, ele produziu a string aqui, ó, outra string, /n, edil, que é o que está salvo lá dentro daquele arquivo. Beleza? Agora perceba que eu não consigo, tá? Hora nenhuma eu consigo montar um I/O, produzir um I/O, se não for a partir dessas funções. Eu não consigo montar um I/O se não for a partir dessas funções. Tá? Obviamente, considerando a biblioteca básica, tá? Várias bibliotecas vão fornecer novas funções que produzem efeitos, tá? Exemplo, deixa eu até... É bom mostrar isso aqui. Começar a mostrar outras bibliotecas para vocês. Uma aqui no Hacked. Opa. Hacked. Primeira que eu quero mostrar para vocês aqui é a biblioteca Base, que é a biblioteca básica que vem já junto do compilador. Aí dentro tem um pacote, tem um package aí dentro. Tem um módulo que chama Prelúdio, que ele é carregado automaticamente com qualquer programa que você faz, tá? E aí, você pode olhar todo... Isso aqui tem muitas funções aí dentro, tá? Dá uma olhada na documentação, você vai ver que as únicas que lidam com I/O, elas estão aqui embaixo. E aí perceba que, ó, até a própria documentação já fala para você, ó, data I/O diazinho, e não fala mais nada, ao contrário de DataBull, que ele fala para você como é que é os construtores, ó.
Você pode fazer pattern matching usando esses construtores, falso e verdadeiro, tá? Você pode fazer pattern matching no maybe usando esses dois construtores, nothing e just. No I/O, você não sabe quais são os construtores, ó. Não tem construtor nenhum, tudo bem? Repare que as únicas funções que vão ter aqui, que produzem I/O, tá vendo? Fazem alguma coisa com I/O, são essas funções que eu mostrei para vocês. Tem algumas outras aqui, tipo print, tipo get contents, não sei o quê. Elas são meio especializadas, tá? Depois vocês leem a documentação. Mas não tem muito mais do que isso, tudo bem? Não tem muito mais do que isso. Vocês podem caçar aí, é o que vocês têm aí. Mas, deixa eu voltar aqui no Hacked. Mas, pode ter outras bibliotecas de terceiros. Por exemplo, tem uma biblioteca que vocês vão querer usar bastante, essa biblioteca text, porque ela tem strings um pouco mais eficientes, um pouco não, muito mais eficientes do que a string nativa do Haskell, que é uma lista de caracteres, tá? O text, o que ela faz é definir novas strings, tá? Um tipo novo para modelar as strings, bem mais eficiente. E repare que ela tem um módulo aqui dentro, que é o módulo de I/O, que tem algumas funções que são muito parecidas, ó, read file, só que ela produz um I/O, em vez de produzir string, ela produz text. Em vez de salvar uma string, ela salva um text direto, para você não precisar ficar fazendo conversões, tá? Então, repare que tem outras bibliotecas que te dão outras funções que envolvem I/O, para você fazer aqui, tá? Outro exemplo. Tem o Servant, que é uma biblioteca é uma biblioteca para montar APIs para web. Eu não lembro onde é que fica o I/O dele de cabeça. Eu acho que é aqui mesmo, na base aqui. I/O. I/O. Repara que ele tem esse tipo Vault aí. Tá? Source I/O. É porque está meio escondido. Mas esse Source I/O, From Source I/O, To Source I/O, que ele está fazendo lá dentro dele é esconder I/O, tá vendo? Então, repare, biblioteca de terceiros que te dá mais coisas para fazer I/O. No caso aqui, por que ela precisa disso, tá? Ela precisa disso aqui para, por exemplo, interagir com o banco de dados. Essa biblioteca aqui, ela te permite fazer alguns tipos de interação com o banco de dados, com requisições na web, tá? Com ficar esperando dados de um socket para os dados chegarem pela rede, isso é I/O, tudo bem? Tem várias funções aqui que lidam com I/O, por exemplo, dentro dessa biblioteca, Servant, e várias outras aí que tem a ver com, eventualmente elas estendem essa ideia do I/O, elas te dão mais coisas do I/O, mas nenhuma delas te dá um construtor para I/O, tá? Nenhuma delas te dá um construtor para I/O. E eu também não vou mostrar aqui para você, aí foge do escopo que dá de explicar, um top bem avançado. Como é que eu escrevo função que produz I/O, professor? Do zero, assim, né? Tá? A gente precisa sair da linguagem. A gente precisa escrever alguma coisa, por exemplo, um pedacinho de código em C, alguma coisa, e linkar com a biblioteca em Haskell. Tá? Isso aí eu vou deixar para vocês se divertirem no futuro, aqueles que ficarem interessados. Dito isso, vamos programar o exemplo da forca aqui, porque eu acho que fica bem... Eu tentei fazer um exemplo bem didático, tá? E aí eu vou começar fazendo aqui. Module, main, where. E aí agora, a partir de hoje, tá? Eu vou começar a envelopar os meus programas dentro de módulos, que era uma coisa que eu não estava me preocupando até agora, para eu poder compilar isso e gerar um programa executável, para eu não precisar rodar dentro do interpretador. Mas a gente vai usar o interpretador aqui ainda, tá? Hoje eu vou começar a mostrar para vocês o programa que roda standalone, ele roda sozinho. Você não precisa do interpretador, você compila ele e ele vira um programa sozinho, tá? Para isso, o básico, depois vou entrar em mais detalhes nessa história de módulos. Mas o básico é que você precisa de um módulo que chama main, tá? E você precisa programar uma função main, cuja assinatura é I/O de Unity, que é, entre aspas, a função que vai ser executada quando o seu programa começar. Tá? É a convenção. No meu caso aqui, eu vou chamar simplesmente uma outra função que eu vou chamar de handman. Tá? Que ela não existe ainda, tá, gente? Eu normalmente programo assim, eu vou botando alguma coisa aí e vou tascando as assinaturas aqui, vou fazendo alguma coisa assim, handman igual undefined, porque aí eu consigo pelo menos
salvar a parada, compilar, ver se as coisas estão tipando, e percebam, eu posso vir aqui, carregar no meu interpretador o Hangman e tentar tipar a coisa, tá? Se eu tentar executar, vai quebrar, porque, pô, o main é um sinônimo dessa função Hangman, essa função Hangman está undefined. Undefined é simplesmente quebrar, exception undefined, por enquanto, tá? Mas pelo menos eu consigo ir verificando os tipos no meio do caminho, tá? Então vamos lá, ó. Hangman é um I.O. I.O. é uma mônada. Eu mostrei para vocês no passado que a mônada a gente pode usar do notation para sequenciar, para ir fazendo coisas na sequência. Não só isso, eu posso ir guardando resultados intermediários no meio do caminho. Então, o que eu quero fazer? Primeira coisa, eu vou pedir para escrever na tela. Pense em uma palavra secreta. Ou forneça. Forneça uma palavra secreta. Aí o meu programa vai printar isso aí na tela. Tá? Segunda coisa que eu quero que ele faça é fique esperando a palavra secreta. Só lembrando, tá, gente? O joguinho de forca é aquele que alguém dá, entre essa aqui, eu vou pedir para um jogador dar uma palavra secreta, aí o programa vai armazenar essa, aí vem um segundo jogador que não viu essa palavra secreta, não sabe o que é, vai tentar adivinhar. Aí ele vai escrevendo tentativas, e o meu programa aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu vou programar de tal forma que ele lê a tentativa da pessoa e ele fala para a pessoa assim, esse caractere aqui tá certo, esse caractere tá errado, tá? E, mas tipo, ele fica esperando a você acertar a palavra toda, tá bem? Então segue aqui comigo. Eu quero ler uma palavra, tá? Repare um negócio aqui, se eu fizer simplesmente, ó, get line e salvar o resultado, salvar o resultado get line, o que ele está reclamando? Tá. Salvar o resultado getLine numa parada, entre aspas aqui, numa variável word, que é a string que foi lida do teclado, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que vai acontecer. Deixa eu só fazer um negócio, alguma coisa assim, ó, tipo put, string, ln, word, só para eu ter um programa que executa, para eu mostrar para vocês. Uma coisa que eu não quero que aconteça, né? Então, eu vou recarregar meu programa aqui, Hangman. Repara o negócio. A partir do momento que eu começar a escrever a palavra secreta, ela está aparecendo lá no terminal. Na hora que eu apertar Enter, tá? Essa segunda vez que ela apareceu é a que eu mandei imprimir. Eu vou tirar isso daqui já, tá? Mas o que eu não quero que apareça é esse DIL que está aqui. Isso aqui eu não quero que aconteça. Por quê? Porque eu não quero que o segundo jogador venha aqui e veja lá no terminal, olha só, ele escreveu DIL, então eu já sei qual é a palavra-chave, tá? Em vez de usar o getLine, eu vou montar uma outra função que eu vou chamar de secret getLine, que não existe. Então, eu vou definir ela aqui, secret getLine. O que ela tem que fazer? Um I.O. de string, tá? No caso, ela tá secret getLine. Por enquanto, eu vou deixar ela undefined. E o que eu quero que ela faça? A mesma coisa que o getLine, só que sem ficar mostrando os caracteres na tela, à medida que eu vou escrevendo eles. Tá? Eu quero desabilitar o eco da tela. Deixa aí, já a gente implementa ela. Recebi uma palavra secreta. Eu quero printar na tela aqui então, ó, put string ln, tente adivinhar a palavra secreta. Beleza? Aí ele vai falar. E aí o que eu quero fazer? Executar o jogo. Play, watch. Tá? Repare que esse play é uma função que não existe. É a função que vai ter a lógica do jogo aqui. Então, preciso de um play. Esse play tem que ser uma coisa que pega uma string e produz um I.O. de unit para poder encaixar com esse tipo aqui. Está recebendo uma string e tem que produzir o I.O. de unit, que é o resultado do render. O play, por enquanto, está undefined. Todo mundo aqui comigo? Todo mundo comigo? Então, vamos seguindo. Vamos programar aqui esse secret getLine, tá? Repare que ele é I.O. Eu preciso produzir I.O., tá? Cara, se eu quero produzir I.O., eu posso vir aqui muito bem programar dentro do
do notation para fazer uma sequência de operações. Então, eu quero fazer o seguinte. Quero pegar um caractere getChar, guardar ele dentro de uma variável que eu vou chamar aqui de x, tá? Variável dentro de x. Se esse x for o caractere de nova linha, o usuário apertou Enter, tá? Então, eu faço um putchar /n, eu pulo uma linha no terminal, aqui tem que ser um do, porque eu quero fazer duas coisas aqui dentro, pular a linha no terminal e retornar a string vazia. Se não, caso contrário, se o usuário não apertou o Enter, tá? Eu quero fazer a seguinte sequência. Eu quero escrever na tela. Deixa eu deixar aqui. Quero escrever na tela um caracterzinho estrela secreto, tá? Caracterzinho tipo, você escreveu alguma coisa, mas não vou te mostrar o que que é. Caracterzinho estrela. Eu quero fazer o secret getLine recursivamente. Secret getLine recursivamente para rodar isso aqui de novo e continuar pegando os próximos caracteres, tá? E aí eu quero terminar, na hora que eu terminar essa chamada aqui, retornar o caractere que eu li, que é esse x aqui, ó, o primeiro que eu li, mais o que voltou da chamada recursiva, da sequência que eu fui lendo depois desse x. Tá todo mundo comigo, gente? Tá todo mundo comigo? Sim. Beleza. Sim. Opa. Porque esse putchar tem que ser um char e não uma string. Então eu vou carregar. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Get secret. Não é get. Secret getLine, tá? Esse cara aqui não tá fazendo a coisa que eu quero, tá? Porque perceba só, vou escrever aqui alguma coisa, tá? Repara que ele tá digitando o A, eu apertei o A. Ele tá mostrando o A e tá mostrando a estrela. Por quê? Porque o putchar que eu usei aqui, o getChar que eu usei aqui, ele ecoa o caractere que eu escrever. Então, eu não posso usar essa função nesse lugar aqui, tá? Se eu ficar escrevendo aqui, ó, B, C, D, repare que ele pegou a string certa, A, B, C, D, mas eu não quero que ele fique mostrando o A, B, C, D do lado de cá. Eu quero que ele mostre só estrelinha, estrelinha, estrelinha. Tá bom? Trocar essa aqui por uma outra função, secret getChar, que ela não existe, eu preciso escrever ela. Secret getChar, que vai fazer um IO char. Tá com esse espaço aqui, secret getChar. Por enquanto tá undefined. Que o que ele vai fazer é ler um caractere sem printar ele de novo na tela, tá? Como é que faz isso? Tem um módulo lá, que eu não vou ficar entrando em detalhes, que vocês vão lá e vão ler na documentação depois, que chama system.io, onde... Opa! Import system.io. Onde é que eu vejo a documentação dele, professor? Vai lá no Base. Melhor ainda. Sempre que você tiver em dúvida dessas tralhas aí, vem aqui no Google, procura aqui system.io. Não tem aqui. Que paia. Vai no Base. Você vai ver que tem um pacote aí que chama System. Em algum lugar aqui, ó, system.io. Lá dentro tem várias funções úteis para lidar com I/O, tá? Tem o std in, o std out, os handles, né, das coisas, with file, with open. Você pode alterar vários comportamentos aí do I/O, tá? Tem algumas funções de I/O de baixo nível, vamos chamar assim, tá? Eu quero usar duas funções aqui. Aliás, eu quero usar uma função aqui que é o setEcho, tá? Quero usar essa função aqui, ó, h7echo. Ela pega um handle e aí ela pega um handle que vai dizer para mim de onde que eu tô lendo os dados ou escrevendo os dados. Um bool, que é verdadeiro ou falso, e aí ele liga ou desliga esse efeito de
ecoar os dados aqui. Se apertar alguma coisa no teclado, ele escrever lá na tela. Escrever na tela. Esse é o efeito de eco, tá? Então, como é que usa ela? Vou vir aqui, vou fazer então. Já que eu vou fazer uma sequência de operações, de efeitos, do H7 eco stdin falso, para desligar o efeito de ecoar vindo do stdin, que é de onde estão chegando os dados. Então, o dado do teclado chegou nesse string aí. Eu vou fazer agora aqui, ó, o getChar normal que eu já tinha, tá? Só que os dados não vão ser ecoados. E aí eu vou fazer um H7 echo stdin true para ligar de volta e deixar como estava antes. E aí eu preciso pegar o x e entregar para quem me chamou, né? Para fazer o IOChar. Return x. Aqui tá errado. Return x. Tudo bem, gente? Então, olha só a sequência. Repare que eu estou usando o IO aqui, ó, o do, para poder simplificar um pouco a anotação, tá? Mas eu poderia muito bem ter escrito o seguinte. Faz esse efeito, não precisa salvar nada. Então, usa esse bind que não salva os dados. Preciso salvar o dado aqui, ó. Preciso fazer o getChar e salvar os dados. Preciso fazer o getChar e salvar os dados. Bind, lambda x, alguma coisa. Preciso fazer um efeito, não preciso salvar os dados. Return x. Aquilo que eu tinha escrito é sinônimo disso aqui. Que é sinônimo de uma linha grandona, que é tipo isso aqui, tá? Uma linha gigante. Que é isso aí. Tudo isso aí é uma funçãozona grandona, que é o IOChar. Tá? Obviamente, é bem mais simpático programar com o do Notation. Tudo bem? Deixa eu deixar esse negócio agora. Já que está assim, vou deixar esse negócio assim mesmo. Sem o do Notation. É bom até que fique como exemplo de coisa diferente, tá? E aí, reparem, tá salvo. Vou recarregar aqui. Repare, ó, o secret getChar que ele vai fazer. Secret getChar. Eu apertei o caractere A, tá? Ele ecoou aqui, porque é o resultado do terminal, tá? Mas ele não ecoou o que eu apertei, tá? Dá uma olhada no secret getLine, que tá usando esse cara aí, tá? A, B, C, D. Tô apertando os caracteres e não tá voltando só a estrelinha, que é o que eu tô explicitamente escrevendo nessa linha 21 aqui, e não tá ecoando mais o que estava acontecendo na linha 17. E aí o resultado foi A, B, C, D, que é o que eu escrevi. Então, todo mundo comigo até agora, né? Então, até agora eu consigo fazer, ó, ler dados secretamente, tá? Essa função aqui tá ok, essa função aqui tá ok, aparentemente, tá fazendo o que deveria fazer. Vamos fazer o play agora, que é a lógica do jogo, tá? A lógica do jogo. Então, vamos lá. Bom, do é I/O também, vou usar o do para montar esse negócio. Eu vou fazer a primeira coisa aqui, vou escrever na tela um promptzinho para ter algum lugar para o usuário escrever, tipo assim, tá? Vai aparecer essa interrogaçãozinha, tipo assim, cara, escreve alguma coisa aí na tela, tá? Pede para o usuário digitar alguma coisa. Repare que isso aqui não precisa ser nada secreto, tá? É o usuário tá digitando a coisa dele, é bom que ele veja o que ele está escrevendo, tudo bem? Vou usar o getLine normal, vou pegar o resultado, é um IO string, vou guardar a string nesse variável guess, tá? Variável guess. E aí uma coisa que eu queria que vocês percebessem, tá? Tem que ficar bem claro na cabeça de vocês que o tipo desse guess é string, não é IO string, tá? Na hora que a gente faz o bind, essa setinha para a esquerda aqui dentro do acho que é o bind, tá? Ele tá pegando, tirando a casquinha do IO, como se ele estivesse tirando a casquinha do IO, que é o do que eu tô tratando aqui. Esse do é o IO, é a mônada do IO. Então ele está tirando a casquinha da mônada, pegando o resultado e guardando nessa variável guess aqui, que é uma string. Tá? E eu posso usar esse guess como se fosse uma string, para todos os efeitos. Tá? Qualquer função que aceita uma string, eu posso usar ela. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui está errado. Opa. Então, o segundo está voando todos os meus papéis aqui. Pronto. Play
tem um argumento string, que eu vou chamar aqui de word, tá? Ó, ele recebe uma string, que eu vou chamar de word, e vou usar ela aqui dentro. Se a tentativa for igual à string secreta que está lá, eu vou chamar isso aqui de secret, melhor. Melhor ainda, eu vou chamar isso aqui de secret word. A palavra secreta aqui, eu passei para o meu programa, tá? Se isso aqui for verdadeiro, se a tentativa é igual à palavra secreta, quer dizer que o cara ganhou o jogo, né? Então eu vou vir aqui fazer put string ln. Você, cadê? Meu acento. Você ganhou. E só. E aí acabou o jogo. Tudo bem? Else, eu quero fazer outra coisa, tá? Se eu não acertei a palavra-chave, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a seguinte sequência. Uma sequência de efeitos agora. Do para eu poder montar uma sequência. Eu quero printar na tela. Put string ln. O resultado de uma função que eu vou chamar de match. Eu vou passar para ela a secret word. E eu vou passar para ela o que o jogador chutou, tá? O que esse match tem que fazer? Ele tem que montar para mim uma string que indica onde é que estão os caracteres certos e onde é que estão os errados, sem revelar os errados, só revelar os certos para o jogador, tá? Deixa eu anotar aqui do lado que o match, percebam, ele recebe uma string, uma segunda string, é uma função pura agora, e produz uma string. Opa, por que você fez isso? Agora não estou conseguindo. Undo. Match igual undefined. Cara, eu mudei o teclado e por algum motivo meu undo não está remapeado. Eu não sei porquê. Ele está no Ctrl undo. Ele está no Ctrl underscore. Que lugar horrível. Preciso arrumar isso. Agora por que ele está não está saindo? Pronto. Esse match tem que fazer isso. Tem que pegar as duas strings e montar uma terceira string para poder mostrar na tela, tá? Indicando onde que estão os caracteres certos e onde que estão os caracteres errados. A gente já vai fazer ela ali. Se o usuário errou, tá? Percebam, é para eu mostrar na tela onde estão os caracteres certos e os errados na tentativa dele, e é para tentar de novo o jogo. Então, vou fazer uma chamada recursiva, play, passando o secret word, para repetir o jogo. Tudo bem, gente? Todo mundo comigo aqui até agora? Sim. Eu vou fazer aqui um secret word. Aqui é o guess. Eu vou fazer uma função que está errada, que simplesmente repete o guess, para a gente poder rodar aqui o jogo e ver alguma coisa acontecendo, como está agora. Então vamos lá, ó. Hangman. Opa, forneça uma palavra secreta. Vou escrever uma palavra aqui, vocês não sabem qual é. Melhor é... Ih, caramba, peraí. Vou escrever uma palavra aqui, que ninguém sabe qual é. Vocês sabem que tem 4 letras, que até ok. E aí a gente começa a jogar, tá? Vou testar a palavra banana. Ah, esse terminal tá horrível, peraí. Vou testar a palavra banana. Bom, por enquanto, ó, o match, ele só copia o guess na tela. Tipo assim, só copia o guess, então eu não sei dizer o que está acontecendo. Mas percebam que, se eu passar para ele a palavra certa, que era essa daí, ele vai falar, ah, não, beleza, você ganhou. Então a lógica do jogo parece estar certa. Falta só aquela função guess, aquela função match. Percebam que é uma função pura. Tá? E muita atenção aqui, porque essa daqui provavelmente é a função mais complicada. É uma linha só, e provavelmente é a função mais difícil delas. Tá? Vamos lá. Repare que eu preciso montar uma string, e uma string é uma lista de caracteres. Então, eu vou montar aqui uma lista de caracteres com a seguinte lógica. Tá? Eu vou fazer alguma coisa com cada um dos caracteres da palavra secreta. Eu vou pegar a palavra secreta e vou olhar cada um dos caracteres dela. Eu estou chamando cada um desses caracteres de X. O que eu quero fazer com eles? Eu quero fazer o seguinte, ó. Se o X, cadê? O X
que é cada um dos caracteres da palavra secreta, for um elemento, for um elemento da palavra que o cara testou, essa função elen, tá? Pega, cadê o tipo dela? Ela pega um azinho, no caso aqui vai ser uma lista de azinho, e testa se o azinho é um elemento da lista de azinho. Exemplo, elen 1 é elemento da lista 1, 2, 3, tem que dar verdadeiro. O 0 é um elemento da lista 1, 2, 3, não é. Tá? Então, o que eu estou procurando aqui, nesse pedaço? X, esse caractere, X, que veio da palavra secreta, ele está no chute que o usuário fez, tá? Se ele tiver, eu imprimo esse X, porque o cara acertou esse caractere. Se não estiver, tá? Eu vou imprimir o caractere tracinho. Vamos lá. Recarregar. Nem. Bom. Fornece uma palavra secreta. Tente acertar a palavra secreta. Se eu chutar aqui, banana. Opa, o que ele está falando para mim? Nenhum dos caracteres aqui dessa palavra, banana, aparece na palavra secreta. E se eu testar a palavra, sei lá, teste? Opa, ele está falando para mim o seguinte, ó, você usou esse caractere E, ele aparece na palavra secreta nessa primeira posição. Então é E alguma coisa, tá? Será que é isso aqui? Será que é isso aqui? Opa, você melhorou aí seu teste, porque esse I aparece nessa posição, tá? Ah, professor, você não é muito criativo na hora de usar a palavra secreta, é fácil de acertar, tá? Mas percebam que a lógica aparentemente está correta. Tudo bem? Repare que eu não preciso, e aí eu fiz esse programa aqui, ó, que é majoritariamente I/O, tá? Acontecendo aqui. A maior parte do meu programa está lidando com I/O. I/O. E tem um pedacinho do meu programa que lida com funções puras, ó, processamento de dados, tá? Eu fiz esse exemplo meio de propósito para exercitar bem essa coisa do I/O, tá? Para vocês verem que é fácil usar o I/O. Não é nada complicado, principalmente quando a gente usa do notation, tá? Mas você percebe, a gente não precisa de do notation, tá? A gente pode usar os binds lá, a coisa toda, sem muita treta, tá? O do notation facilita muito, ó, fica mais elegante, vamos chamar assim, fica mais bonitinho, fica com mais cara de programa que vocês estão, uma linguagem que vocês estão acostumados, tá? Eu fiz isso aqui para mostrar para vocês que é simples, mas os programas de verdade, tá? A parte que tem o I/O é bem reduzida perto da parte que tem processamento de sinais. Porque normalmente o que a gente quer fazer, tá? É uma casquinha na entrada, um pedacinho de I/O na entrada que recebe os dados, valida esses dados, e uma vez validados, passa para uma parte do programa que é uma função zona pura, bem complicada, que aí um mar de código lá. Quando você terminar de fazer o processamento, você quer guardar esse resultado em algum lugar, você quer mostrar isso para o usuário, você quer fazer alguma coisa com isso. Aí você faz uma outra casquinha de I/O, um outro pedacinho de I/O, que é para poder sair com os dados do seu programa, tá? Mas normalmente o programa é majoritariamente funções puras, tá? E funções puras são bem mais fáceis de programar e de testar, principalmente testar, do que funções que envolvem I/O. Vou mostrar isso para vocês um pouco mais para frente, tá? Para fechar aqui a aula, uma coisa que eu ainda não mostrei para vocês, mas eu já vou usar, que é para meio que começar a bugar a mente de vocês. Listas. Dá uma olhada no negócio aqui, ó. Info, lista. Listas são mônadas. Instance, mônada, lista. Listas são mônadas. Professor, quer dizer que eu posso usar do notation para mexer com as coisas da lista? Exatamente. Olha só uma parada aqui, gente. Olha isso aqui. Repare que o que eu quero fazer aqui é, para cada caractere X da palavra secreta, eu quero executar essa lógica aqui. Como é que eu posso escrever isso usando a mônada da lista?
Tá? A mônada da lista. Ora, pega cada caractere da palavra secreta, salva numa variável intermediária. É isso que a mônada da lista quer dizer. Tá? Para cada elemento da lista, você passa a ter acesso a ele ali dentro. Para cada elemento da lista, secret word, faça essa seguinte lógica aqui, ó. Se x é um elemento do guess, então return x. O resultado tem que ser x, só que agora eu preciso do return, que é para botar o x dentro da mônada de novo. Tá? Eu quero botar ele dentro da lista. Se não, eu quero botar na lista o caractere tracinho. Beleza? guess. Main. E aí, percebam lá, palavra secreta. Uma palavra secreta aí. Um teste. Exatamente do jeito que funcionava antes. Beleza? Percebam, tá? Esse do não serve só para o I/O, ele serve para qualquer mônada. E cada mônada tem um efeito diferente. É isso que eu quero que vocês percebam. Cada mônada modela um efeito diferente. Qual é o efeito do I/O? Fazer entrada e saída de dados. Escrever na tela, ler do teclado, escrever no arquivo, ler um arquivo de dados. Tá? O que é a mônada da lista? Qual é o efeito da mônada da lista? Executar uma sequência de operações usando os dados que estão na lista. Executar uma sequência de operações. Isso aqui é exatamente igual a escrever for, sei lá, for guess, for secret word, tá? Aí dentro do for, se x é elemento do guess, o resultado é x, return x, se não, return alguma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que esse return não é terminar a função. Esse return é coloca na lista. Guarda o x na lista. Tá? A lista é o resultado desse do aqui que a gente está produzindo. Tudo bem, gente? Reparem nessa parada aqui. Tá? A mônada da lista modela um efeito, que nesse caso é percorrer cada elemento da lista, fazendo alguma coisa com ele. O I/O faz um efeito que é sair do meu programa e ler um dado, ou sair do meu programa e escrever um dado. Tá? Vão ter outras mônadas que fazem efeitos diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui a mônada do reader, a mônada do state, a mônada do reader, a mônada do writer. Eu vou mostrar algumas mônadas clássicas para vocês. Elas são bem mais interessantes agora e elas são um pouco mais sofisticadas do que as coisas que a gente estava vendo até agora. A mônada dos parsers, tá? Que é uma mônada bem interessante. Tem várias mônadas de parser, inclusive, não tem só uma. Vou mostrar uma possibilidade para vocês. Tem várias outras, tá? Mas agora a gente começa a ver alguns desses efeitos aí, porque agora eu tenho ferramental para conseguir falar sobre eles, para conseguir mostrar vários exemplos com eles. Porque até agora eu não tinha a API necessária, que é o bind, principalmente aqui, tá? A API necessária para ficar falando tanto de efeitos em programas até agora. Agora o nosso programa vai começar a ficar bem mais interessante. Vai começar a usar esse ferramental todo, vai ver bem mais código do que teoria, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Se ninguém tiver nenhuma dúvida... Tá me ouvindo? Espero que sim. Eu falei pra caramba. Sim, estamos sim. Tá todo mundo digerindo aí ainda? No ano passado, quando eu mostrei esse exemplo aqui, a molecada ficou meio mind-bending, assim, de ver isso a primeira vez, tá? Repare que... Eu tô achando legal. Agora a gente tem mais ferramentas para mexer. Agora as coisas vão ficar bem mais interessantes, tá? A partir de hoje, a disciplina fica bem menos teórica e fica bem mais prática, tá? Porque agora vamos começar a mostrar para vocês, cara, pô, aquele monte de teoria que eu tava falando até agora, de tipo, tá, aquela coisa arada toda, pô, vamos começar a montar programas. Agora que a gente tem aqui é suficiente para, sei lá, vou chutar, tá? 90% dos programas que vocês vão querer fazer aí. 90% ou até mais, tá?
vai ter coisas avançadas que eu ainda não mostrei. Por exemplo, como é que eu combino mônadas? Tá? Como é que eu combino duas mônadas? Repare que aqui ó, é tudo I/O. Aqui é tudo string. Tá? É tudo string. Tudo bem? As funções elas estão tratando de mônadas separadas aqui. E se eu tiver mônadas mais complicadas, tá? Tem várias camadas e cada camada modela um efeito. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. Mas agora eu vou lidar agora com outros tipos de efeito, com outros... os exemplos agora vão ser pensados para mostrar para vocês. Cara, olha só o maybe que ele está fazendo. Olha o reader que ele está fazendo. Olha o state que ele está fazendo. Máquina de status, como é que faz? E assim por diante. Agora a gente começa a fazer uns negócios mais bacaninha. Beleza, turma? Se está todo mundo satisfeito, boa quarta-feira para vocês. A gente se vê na segunda-feira. Continuando a falar de monas, eu vou começar a falar de várias outras monas agora e vários outros exemplos. Um abraço aí para vocês. Professor, só uma pergunta. Valeu, professor. Com relação ao projeto final. Deixa eu só terminar a gravação aqui e a gente Beleza. segue aqui.